E qual a probabilidade do Bitcoin ir a zero? Quais seriam as circunstâncias acontecerem para que o preço do Bitcoin fosse a zero? Nós hoje vamos fazer o estudo mostrando para vocês as circunstâncias que poderia levar o preço do Bitcoin a zero e quais as probabilidades disso acontecer. Eu sou o seu Madruga, do Investidor da Vila, e vamos para nossa aula de hoje sobre Bitcoin e quais circunstâncias o Bitcoin poderia ir a zero. Uma análise honesta dos cenários extremos e por que cada um deles é improvável. Prepare-se para uma discussão séria sobre o futuro do ativo mais resiliente da história. Então vamos olhar aqui para a gente observar qual seria o primeiro cenário, a primeira circunstância que deveria acontecer para levar o Bitcoin aí a zero, próximo de zero. Bug fatal no código, um erro crítico no protocolo Bitcoin, como permitir o gasto duplo, double spend, ou a criação de Bitcoins infinitos. Poderia destruir a confiança na rede de forma irreversível. Se tal falha não puder ser corrigida a tempo, o colapso da credibilidade seria inevitável. Então, vamos para a avaliação de risco. Qual seria o impacto disso na rede Bitcoin, no preço do Bitcoin? É altíssimo. Qual a probabilidade disso acontecer? Menos de 1%. Bitcoin sobreviveu a testes técnicos por mais de 15 anos, pessoal. O código é auditado por milhares de desenvolvedores ao redor do mundo. Então, é uma probabilidade baixíssima, bug fatal aí no código. Deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho e comenta aqui embaixo. E daí, o que você acha? Você acha que o preço do Bitcoin vai a zero algum dia? O que poderia acontecer pro Bitcoin cair a zero? Opa, nossa, caísse a zero e eu comprar tudo. Computação quântica avançada. Computadores quânticos suficientemente poderosos poderiam, em teoria, quebrar as chaves privadas do Bitcoin e roubar carteiras sem qualquer senha. Isso destruiria o conceito de propriedade digital, o alicerce do Bitcoin. Então, no caso, prazo real, né? Décadas para se tornar ameaça. Então, e também a defesa. O que a rede Bitcoin ia fazer, ou já está fazendo aí, para se prevenir disso? Atualizações quântico resistentes já em discussão. Então, a rede já está aí estudando métodos de atualizações para se precaver e se proteger de computadores quânticos que devem vir aí nas próximas décadas. Inclusive, nós fizemos um estudo mais aprofundado e mais avançado também, especificamente sobre a computação quântica, sobre o Bitcoin. Então, o vídeo está aqui no canal, tá? Olha aí o canal, se inscreva aí para você não perder nenhuma aula nossa e assista esse vídeo. Eu vou colocar aqui no cardzinho aqui em cima, tá? Sobre esse vídeo para vocês assistirem. Um vídeo bem mais aprofundado falando só sobre a computação quântica avançada perante o Bitcoin. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a próxima aí. Então, vamos lá. Próximo, computação quântica avançada, proibição global coordenada. Imagine Estados Unidos, Europa, China, Índia e seus aliados criminalizando simultaneamente a mineração, custódia e transações de Bitcoin. O uso cairia drasticamente, mas esse cenário exige uma cooperação geopolítica que simplesmente não existe. O problema: países competem entre si por capital, inovação e poder. Nunca se coordenam assim, ou seja, nunca eles se juntam, né? Impacto alto: se ocorresse, reduziria drasticamente o uso global. Probabilidade disso acontecer extremamente baixa, quase zero na prática. Ataque de 51% e substituição tecnológica. O que significa isso? Ataque de 51%. Significa que se um grupo controlar mais da metade do poder de mineração e reverter transações continuamente, o sistema perde credibilidade. O custo hoje, dezenas de bilhões de dólares. Probabilidade muito baixa. Tecnologia superior, né? Se surgir algo mais escasso, uma moeda aí, né? Uma criptomoeda mais segura e mais descentralizada que o Bitcoin, ele pode perder valor gradualmente, mas o efeito de rede é brutalmente difícil de superar. Nenhum concorrente chegou perto. Ambos os cenários têm impacto significativo, mas probabilidade baixa. O custo e a inércia da rede Bitcoin protegem aí o Bitcoin, ok?
Então vamos, perda de interesse, né, e falha como reserva de valor, tá? Então temos aí carteiras ativas, usuários globais crescendo, mais de 50 milhões de carteiras ativas aí, de acordo com esse número aqui, de acordo com as nossas pesquisas, tá? E mais aí, somente em 2024, tivemos mais de 11 ETFs aprovados só nos Estados Unidos. Tá? Então, você imagine se o mundo inteiro começar, todas as empresas aí começarem a adotar o Bitcoin como parte dos seus investimentos, do seu portfólio de produtos, e também aí, como parte aí, de proteção, tá? Então, o oposto está acontecendo. Para o Bitcoin ir a zero, por desinteresse, ninguém mais poderia querer usá-lo. Comprá-lo, deixa eu tirar meu rosto aqui, do seu Madruga, para vocês observarem e lerem certinho. Ninguém mais poderia querer usá-lo, comprar ou minerar. Na prática, cada ciclo traz mais usuários, mais ETFs e mais adoção institucional. Já a falha como reserva de valor exigiria que o Bitcoin deixasse de proteger contra a inflação, ou seja, algo ainda em fase de consolidação como ouro digital. Porém, o Bitcoin é o único ativo realmente escasso no mundo. Nem o ouro tem escassez do Bitcoin. Nada tem escassez que o Bitcoin tem. Então, é por isso que eu acredito, nós todos aqui da Vila, né, acreditamos que sim, o Bitcoin em um futuro aí, né, próximo, deve ser considerado como ouro digital, porque ele é realmente escasso. Ele não tem como ser emitido mais Bitcoin, e a cada 4 anos o halving, a produção dele cai pela metade. Tá? O único ativo que te dá liberdade e escassez aí, perante os governos. Catástrofe energética global. Também fizemos um vídeo sobre isso, especificamente sobre isso, o que poderia acontecer em vários cenários. O vídeo tá aqui, no nosso canal, por isso é importante você se inscrever e ativar o sininho. E também fazer uma maratona. Maratona no nosso canal, nos vídeos, você vai gostar bastante, tá bom? Principalmente você que está começando agora, nós temos um curso gratuito, 100% gratuito, também está aqui na descrição e no primeiro comentário para você fazer nosso curso gratuito aí de Bitcoin, tá? Então eu vou colocar o cardzinho aqui sobre a catástrofe energética global, um vídeo somente sobre isso que eu falei. Nós falamos aqui da Vila sobre isso aí, tá ok? Não deixe de assistir. Sem eletricidade, sem internet, sem infraestrutura, não há mineração nem transações. Este é o cenário nível apocalipse. Impacto total. Bitcoin pararia de funcionar completamente, entre aspas, né? Porque com energia solar em um computador aí, qualquer computador tendo energia solar consegue rodar a rede Bitcoin ali, o programa do Bitcoin, o Bitcoin, o nó do Bitcoin, né? Bitcoin Node ali. Probabilidade baixíssima, exigiria colapso civilizatório global. Perspectiva, nesse cenário, comida e água valem mais do que ouro, exatamente. Então, no vídeo que nós falamos sobre a catástrofe energética, nós colocamos em pauta e esmiuçamos ali com bastante profundidade sobre essa questão, né, que o Bitcoin seria o último ativo a ser atingido por essa catástrofe global de energética, né, e o primeiro a voltar, tá? Então, os outros ativos, os outros sistemas bancários aí quebrariam, né, não funcionariam mais, e para voltar o Bitcoin seria o primeiro. E não pararia totalmente, porque tem muitas pessoas que rodam aí Bitcoin com energia solar, energia eólica, rodando aí um node no próprio computador, tá ok? Ataque via CBDCs obrigatórias. Como seria? Se governos proibissem dinheiro físico, impuserem moedas digitais estatais e criminalizarem criptomoedas, o uso do Bitcoin poderia ser reduzido, mas nunca eliminado. Esse é um cenário que, ao meu ver, poderia ser um cenário mais plausível de acontecer, tá? Mas ele não funciona. Por que não? Ao longo da história, pessoas sempre buscam fuga do controle financeiro. CBDC seria o quê? CBDC seria, por exemplo, o Drex, que eles queriam implantar aqui no Brasil e abortaram a missão, né? Então, são criptomoedas ali emitidas pelos bancos centrais. CBDCs podem acelerar a adoção de Bitcoin como alternativa de resistência e soberania individual. Ou seja, se, né, por acaso eu acredito que eles devem tentar fazer isso aí, sim, na minha opinião. Mas isso seria uma alternativa para impulsionar mais ainda as pessoas a buscarem o Bitcoin, tá? Para ter aí para ter uma fuga do controle financeiro, ter liberdade e
a liberdade aí e soberania, tá ok? Probabilidade real de cada cenário, analisando todos os riscos de forma objetiva, né? O bug fatal no código, 1%. Computação quântica, próximas décadas, acredito que 2%, mas eu acredito que isso aí seria 1% ou menos, porque a rede já está se atualizando perante a isso. Tá? Bug fatal no código, também menos de 1%. Banimento global coordenado, 3%, eu colocaria como 2% no máximo. Tá? Ataque de 51% sustentado, 2%. Eu acredito que seja bem menos que isso aí. Substituição tecnológica, muito raro, porque o Bitcoin foi uma coisa muito bem feita, muito bem pensada, né? E já aí tá há 15 anos praticamente, né? 15 anos? Não, tem 15, 16 anos aí que o Bitcoin já está se provando como uma tecnologia inovadora e única, tá? Perda total de interesse por parte das pessoas, isso aí, a meu ver, não existe, tá? Probabilidade realista consolidada de o Bitcoin ir a zero hoje entre 0,1% e 1%, dependendo do horizonte de tempo e combinação de cenários extremos. Conclusão, e aí, o Bitcoin vai a zero? O Bitcoin só vai a zero se a humanidade deixar de querer um dinheiro que não pode ser inflado, censurado ou controlado. Eu não quero meu dinheiro na mão de político, confiando meu futuro e da minha família na mão de político. Você confia o seu futuro na mão de político? Seja ele de direita ou esquerda, você confia? Eles vão cuidar bem do seu dinheiro, da sua liberdade, da sua soberania? Não, jamais, né? Ou sim, né? Quem sabe, né? Tem algumas pessoas aí que vivem utopia, vivem em Nárnia, que elas acham que o governo, né? Que o sistema ali, eles querem o bem, quer ser sua saúde, sim, toma a picadinha, né? Vai ser pro seu bem, né? Acho que o sistema ali tá para te proteger, para cada um ver os seus próprios interesses. O mundo é feito de poder, de dinheiro. Então eles olham justamente para cada um por si. Então o governo ali tá ali para poder ter poder sobre você, tá? Te controlar. Então o Bitcoin aí, né, nenhum cenário isolado tem probabilidade alta. A combinação de resiliência técnica, efeito de rede e adoção crescente torna o Bitcoin extremamente difícil de destruir. Para o investidor, né, risco existe. Assim como existe risco do ouro, né, em 1971, o fim do acordo de Bretton Woods nos Estados Unidos, os Estados Unidos aí proibiu as pessoas de terem ouro. E aí? É o risco. O cara ficou sem. O cara teve que entregar o ouro dele ali ou ele estava lascado, né? O potencial de alta supera em muita probabilidade de colapso total. Então, risco existe para ouro, para prata, para dólar. Para dólar aí que existe bastante, né? Para real nem se fala, né? Para imóvel, numa canetada lá. A partir de hoje, todos os imóveis do país é do governo, é propriedade estatal. E aí, o que você vai fazer? Então o risco existe para todos, mas ao meu ver, o menor risco de todos é uma coisa descentralizada que é o Bitcoin, uma coisa totalmente escassa e totalmente independente de governos, né, ou países. Então é uma coisa que você realmente tem para você. Tá? Então o Bitcoin, ele aí ao meu ver, a maior invenção dos últimos, sei lá, 200, 300 anos. Então é uma coisa que realmente é uma coisa para você ter para o seu futuro, para você proteger o seu futuro e proteger a sua família, ok? Então, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aqui embaixo, daí qual que é a sua opinião, para a gente poder debater ali, né? Para vocês verem, eu saber qual a opinião de vocês aí, e o like não custa nada para vocês, mas para a gente ajuda demais. Valeu? Tchau, tchau!